Mas deixa eu trazer aqui, por favor, meu amigo Ivan Hermano, proprietário da empresa Tecnoseg, especialista na área de segurança. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e falar um pouco sobre essa questão hoje, a maior preocupação, inclusive várias pesquisas, elas trazem hoje segurança pública como a principal preocupação do cidadão. Supera até questão de saúde, questão da escolaridade. Estamos no caminho certo para combater essa questão da violência? Essas políticas que estão sendo aplicadas, inclusive agora há pouco a gente falou esse caso dessa mãe. Como é que você está vendo esse momento no Brasil, onde a insegurança é o maior problema por parte do cidadão? André, infelizmente nós estamos no momento errado, nós estamos fazendo a coisa errada. O que nós vemos é o bandido sair livre da cadeia, ficar muito pouco tempo detido. O marginal já aprendeu que o crime compensa. Hoje o crime compensa. A polícia prende e prende muito. O problema é que o bandido não permanece preso. Então, veja bem o absurdo. Nós temos quadrilhas sendo comandadas a partir dos presídios. Isso não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Nós temos o criminoso, se um tipo de crime está ficando difícil, ele simplesmente migra para outro tipo de crime. Ou seja, hoje nós estamos tendo roubos de carro, homicídios como nunca vimos antes no nosso estado. O tráfico de drogas está imperando. Então, na verdade, nós estamos com certeza no caminho errado. Cada vez mais, Goiânia e Goiás e o Brasil vão ver o crescimento da violência. É um absurdo, mas é a verdade. E como é que se combate, ou como é que se tenta amenizar essa situação? Veja bem, nós vimos há pouco tempo atrás as autoridades falando sobre o presídio de que não podiam bloquear a comunicação de celular porque a legislação proíbe, ou seja, os órgãos fiscalizadores que cuidam da parte de comunicação proibiram o bloqueio que foi feito do celular porque estava interferindo em alguns outros celulares ali da região. Então veja bem, se o cérebro da quadrilha está preso ali e ele tem toda a condição de continuar controlando o crime à distância, o que nós estamos fazendo? Nós estamos protegendo o bandido, dando para ele uma condição de ter um escritório, que é dentro do presídio, para comandar o seu império criminoso. Agora, André, veja bem, raciocine aqui comigo. Em primeiro lugar, a lei já é errada de não permitir esse bloqueio, já começa por aí. Mas tem algo ainda muito mais simples que as nossas autoridades têm que nos responder, que não dá para compreender. Você concorda comigo que um celular ele tem que ter bateria para funcionar, certo? Claro. E ele tem que ser carregado, ou seja, no máximo você consegue a carga de um dia no celular, não é verdade? Exato. Como que os detentos estão tendo acesso a tomadas para carregar o celular? Já parou para pensar? É um assunto que exige reflexão ou, no mínimo, uma atenção. Agora, Ivan, nós sabemos que o presídio ele é privatizado, Hoje não é privatizado por instituições legais, ele é privatizado pelas pessoas que estão lá dentro, ou seja, o número de criminosos dentro do presídio é muito maior do que os números de agentes. E outro aspecto, já recebemos várias aqui denúncias de que criminosos ameaçam os agentes em caso de delação. Esse sistema prisional no Brasil, fica aquela história assim de que mandar o cidadão para o presídio não vai recuperá-lo porque os nossos presídios estão falidos. Então vamos tentar recuperar o presídio e deixa a pessoa solta. Aí fica aquela discussão como quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, enquanto se discute essa questão dos presídios no Brasil, a violência ela continua solta. E você tocou num assunto extremamente importante, A pessoa tem o dia todo para carregar, inclusive se o pessoal puder pegar aí um vídeo que o pessoal fez um rap de dentro da cadeia. E é comum, inclusive já foi relatado aqui, de pessoas que estão na internet, no Facebook, essas coisas, estão conversando e perguntam, onde você está? Fala, estou dentro do centro prisional, coisas assim, e mostra celas, mostra isso. Se o pessoal puder pegar aí pra gente, o rap que foi feito dentro de um sistema prisional, dentro da CPP aqui, é algo que deixa o cidadão indignado. Mas, e o pior que nós temos é essa revisão do Código Penal. Você é um especialista, um estudioso, porque quem está falando aqui não é um palpiteiro.
é uma pessoa, o seu conhecimento nessa área de segurança pública, você já esteve em quantos países, quantos cursos, para que você tenha essa autoridade que você tem para falar sobre essa situação? Eu fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos, que é chamada Certified Protection Professional, é feito pela American Society for Industrial Security. Então é realmente uma pós-graduação na área de segurança, onde nós enfocamos todos esses aspectos, entendemos desde o início o conceito e principalmente como combater o crime. E aí daí vem a minha certificação e mais de 18 anos trabalhando na área de segurança. E desses 18 anos, nós estamos ganhando ou perdendo a luta contra a violência? Infelizmente estamos perdendo a luta e cada vez damos passos largos para perder ainda mais, com um placar mais dilatado para o bandido. Porque a grande verdade é a seguinte, o que freia o criminoso de não cometer crimes, ou aqueles que são ainda estagiários do crime, de não crescer nessa carreira? É a certeza ou a sensação da punição. Hoje, o telespectador sabe, quem nos assiste aí sabe, que cada dia, tanto a sociedade quanto o criminoso tem a certeza da impunidade, ou de uma punição muito branda, ou praticamente punição nenhuma. Então, o que nós estamos fazendo é fomentando o crime. E como nós falamos no início da reportagem aqui da nossa fala, o criminoso ele muda de crime, ou seja, ele migra, certo? Então nós lembramos que, por exemplo, na década de 80, o crime da moda era o assalto a caminhões, né? Então o que aconteceu? Começaram as empresas, os caminhoneiros a colocar rastreador, escolta, e aquele criminoso ele migrou para onde? Para o assalto a banco. Você lembra o tanto de assalto a banco que tinha na década de 90? E aí colocaram as portas giratórias, vigilância, seguro, etc. Passou a migrar para onde? Para fora do banco, que é a saidinha do banco, e etc. E outros crimes. Hoje, o que está fomentando o crime é o tráfico de drogas. Então, André, o câncer nosso, infelizmente, da sociedade, quanto ao fomento do crime, é o tráfico de drogas. E aí vai os parabéns para a nossa polícia no estado de Goiás, tem feito um bom serviço, tem feito um bom trabalho nessa questão, porque hoje, por exemplo, já se apreendeu mais entorpecentes do que aconteceu no ano passado. Então, nós já temos uma apreensão recorde no estado. O problema, o que acontece? A partir do momento que o bandido passa a não ter dinheiro mais com o tráfico, ele precisa gerar dinheiro para comprar aquela droga que foi apreendida, o que ele está fazendo? Roubando carro. Então nós temos aumento do roubo de veículos para poder fomentar o mercado de droga. Então por isso nós estamos vendo em Goiás, principalmente em Goiânia, um aumento expressivo do número de carros que estão sendo roubados. Fala um pouco sobre essa questão, mas antes de você falar sobre essa questão, você falou uma coisa muito importante. Você fez um curso de pós-graduação, né, nos Estados Unidos. Aí as pessoas falam assim, não adianta endurecer as leis, porque algumas pessoas defendem prisão perpétua, outras pessoas defendem até o caso da pena de morte, essas coisas. Aí falam assim, mas lá nos Estados Unidos não deu certo, em tais lugares não deu certo. Mas como é que age a polícia lá dos Estados Unidos? É igual a polícia que age aqui? As leis lá são tão brandas igual aqui? Não, quem fala isso primeiro não conhece a realidade dos Estados Unidos. Por exemplo, só lembrar da tolerância zero em Nova York. Sim. Nova York era uma cidade que não se podia andar na década de 70, 80. Isso. A partir da tolerância zero, que era a punição para qualquer tipo de crime que acontecesse, hoje o turista que sai daqui do Brasil e vai para Nova York anda tranquilo na cidade inteira sem ter problemas. Ou seja, é o sonho que nós queremos ter aqui. Nos Estados Unidos existe sim a punição para qualquer tipo de crime. Às vezes a punição até exagerada. Lá você tem uma punição até talvez mais do que deveria, com pena de morte, com prisão perpétua à torta e direito, com a menoridade sendo colocada em alguns estados a níveis até assustadores, crianças de 10, 12 anos respondendo por crimes. Não, teve um caso de uma criança de 12 anos que matou a madrasta e foi condenada à pena de morte e foi morta, 12 anos de idade. Lá, a intolerância mesmo, eles têm essa percepção de que a pessoa que tem a concepção ou tem a capacidade de cometer um crime, ela também está sujeita a sofrer essa mesma pena, né? Coisa que não acontece aqui no Brasil. E algo importante, André, para que o nosso telespectador saiba, é que às vezes você tem poucos criminosos, mas muitos crimes. Por exemplo, o estupro é o tipo de crime em que um estuprador comete ele várias vezes. Se esse estuprador estiver na cadeia, ele tem chance zero de cometer esse crime fora da cadeia. Sim. Agora, o que acontece? Ele vai para a cadeia, ele sai no indulto de Natal,
ele sai no Dia das Mães, ele ele volta para a cadeia se ele quiser. Quer dizer, é um absurdo. Isso já começa... Recentemente agora, teve um indulto do Dia dos Pais, e pais que violentaram filhos, que violentaram parentes, foram soltos para visitar as vítimas, né? Então, quer dizer, exatamente, parece brincadeira, mas é verdade que a gente vê no nosso país. Então, quer dizer, o criminoso ele tem várias chances de escapar da cadeia, inclusive porque abrem a porta da frente e permite que ele saia para uma pseudo-ressocialização desse criminoso. Não é assim que deveria funcionar. Então, quer dizer, o criminoso ele passa pouco tempo na cadeia, ele é solto, já teve casos, nós sabemos disso, em que a delegacia simplesmente não tem condição nem de manter o preso ali porque está superlotada. Então, nós estamos com um sistema que não recebe o investimento que precisa receber. E nós estamos com um sistema, como nós falamos, em que o preso, usando o celular que nós falamos agora mesmo, sim, ele tem toda a liberdade de carregar o celular em qualquer tomada, ou seja, o preso não está detido dentro daquelas paredes, ele está solto para fazer o que quiser ali dentro. Inclusive, continuar coordenando a sua empresa do crime a partir da penitenciária, ou seja, nós estamos pagando para que ele se alimente, para que ele se vista e principalmente para que ele continue matando, roubando e dando ordem para os seus comparsas que estão na rua. E aí existe uma interpretação equivocada da sociedade, ela acha que a polícia não age, que o Ministério Público não age e que o Poder Judiciário não age. Eu sempre tenho falado o seguinte, que as leis são elaboradas no Congresso Nacional, então não adianta reclamar do policial, do promotor, do juiz, se as nossas leis, a cada dia que passa, elas favorecem, né, e dão um carimbaço na impunidade. Estou errado ao dizer isso? Está corretíssimo. O grande problema nosso começa nas leis que precisam ser modificadas e depois precisam ser acompanhadas para ver se estão sendo cumpridas de acordo com os preceitos que eles estão na legislação. Nós temos casos, a polícia prende muito. Nós temos casos, por exemplo, de um cidadão que passou, o coronel da polícia que trouxe essa informação uma vez, fiquei estarrecido. Ele foi preso em um mês 17 vezes. Preso de levar para a delegacia e ficar preso. Em um mês, 30 dias, 17 vezes a mesma pessoa foi presa. Entende? Quer dizer, ele ia para a delegacia e por questões legais o delegado era obrigado a soltá-lo. O juiz era obrigado a soltá-lo e assim por diante. Então o que você coloca, André, é perfeito. O erro não está nos operadores do direito, ou seja, no policial, no delegado, no Ministério Público, nem no juiz. Esses fazem o que a lei manda. O erro está na legislação. Entende? Vamos dar um exemplo de como a legislação pode ser torta e pode ser errada. Há alguns anos atrás nós tivemos a descriminalização do uso para o usuário, né? Praticamente, quer dizer, não é totalmente a descriminalização, porque hoje ainda tem um TCO que ele vai, responde para o juiz, ou seja, hoje se alguém é flagrado consumindo drogas, não fica preso. Ele vai responder através de um termo circunstanciado de ocorrência, uma série de coisas nesse sentido. O que aconteceu? É uma lei que aparentemente é boa, porque não criminaliza o usuário, para poder ficar de olho no traficante. Mas o que aconteceu na prática, André? O traficante entendeu aquela situação e ele passou a usar o usuário para ser o varejista do tráfico. Então, muitos usuários de droga, até por conta de dívida de tráfico, etc., passaram a ser os distribuidores do traficante. Então você não tem mais aquela figura do traficante que fica com grande quantidade de droga e vende, aquela figura da boca. Você tem várias pessoas pequenas distribuindo. Ramificações, ou seja, pulverização da questão da droga, né? Com isso, o que acontece? A polícia não consegue dar o flagrante de tráfico, ou fica muito mais difícil dar esse flagrante de tráfico. Entende? E aí você tem mais pessoas vendendo e quase ninguém indo para a cadeia por causa desse crime. Vamos chegar até aqui, se o pessoal puder nos acompanhar, você fica do lado aqui, Ivan, porque eu acho que é um tapa na cara do cidadão, porque o custo hoje de um preso, ele é muito caro para a sociedade e quem paga a manutenção ou até a hospedagem das pessoas no sistema prisional é o contribuinte. O governo, ele não fabrica dinheiro, ele arrecada dinheiro. Aí a gente vê cenas iguais a essa, onde a gente pensa que teoricamente a pessoa estaria privada da comunicação, privada da liberdade, privada de até mesmo, como tem lá no sistema prisional, boates, né, onde funcionam ali arregadas a churrascos, a orgias, essas coisas. Esse vídeo aqui, ele me deixou perplexo, indignado, e eu queria que você desse uma olhada também, ver se esse sistema carcerário, ele realmente tira do convívio da sociedade aquelas pessoas que cometem crime. Vamos assistir, solta aí.